O plenário aprovou matéria que modifica o prazo para entregar a lei orçamentária anual de 120 para 60 dias. E para entender o impacto disso, na prática, eu converso agora com o cientista político Marcos Marinho. Boa tarde mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso TJ Goiás. Marcos, primeiro vamos explicar, o que é essa lei orçamentária anual? Muito boa tarde, uma satisfação mais uma vez estar aqui com a sua audiência e hoje no modo professor mesmo. Acabei de sair de sala de aula, então eu estou vindo para tentar ajudar o pessoal a entender essa bagunça. Bom, essa lei orçamentária é a que reza sobre o que o município vai arrecadar, uma previsão de arrecadação, mas também o que ele pode gastar e como ele pode gastar. Então, quando você tem uma definição da LOA, você sabe o que você vai ter para poder fazer a gestão no próximo ano. Ou seja, o dinheiro desse ano foi votado no ano passado. Então, o prefeito apresenta para a Câmara uma projeção de arrecadação e uma projeção de gastos. A Câmara aprova e é executado no ano subsequente. Essa mudança de prazo, ela visa atender uma demanda dos vereadores, na questão principalmente das emendas impositivas, que é aquela parte da arrecadação que o vereador pode destinar para algum projeto, para alguma associação, para algum segmento que ele entende necessitar daquela ajuda. E por ele ter mais proximidade, vamos dizer assim. E aí vai ficar um embate entre Câmara e Prefeitura? Então, eu não sei se vai ficar um embate, porque, de certa forma, o prefeito ele vai ter que cumprir as emendas, né? A grande questão que a gente vê aí é o quê? O prefeito, obviamente, ele tenta postergar a execução das emendas, porque isso tira dinheiro do caixa da prefeitura. E os vereadores, obviamente, que já devem ter seus compromissos firmados, porque já devem ter associações que bateram as suas portas, projetos sociais que muitos tocam, que precisam desse recurso para continuar existindo. Então, assim, se o prefeito tem um prazo muito alargado para poder executar, para poder até mesmo devolver para a Câmara as medidas que impeçam a execução das emendas, os vereadores demoram mais tempo para poder botar o dinheiro na ponta. E como é que eles reagiram diante dessa mudança de 120 para 60? Então, os vereadores estão tentando pressionar para que isso funcione, porque você vai ter um delay menor para fazer essa execução, e o prefeito vai tentar postergar. Eu entendo isso, que é o papel dele, porque a prefeitura não é muito satisfeita em tirar recursos do seu caixa. E a gente também tem essa situação, do Legislativo criar mecanismos para poder fazer essas fiscalizações, né? Exatamente. Quando você tem um prazo muito alargado para qualquer medida de governo, você acaba colocando ela num bolo de outras coisas que vão acontecendo no cotidiano. Então, se eu tenho muito tempo para que as coisas sejam fiscalizadas e executadas, possivelmente isso pode se perder no meio de vários outros processos que vão acontecer no dia a dia. Com o tempo reduzido, tem que ter mais celeridade. Aí o vereador tem mais condição de acompanhar os processos, tem mais condição de ver a execução das emendas e também de fiscalizar toda a atuação do executivo, da prefeitura no caso, mas também lá da entrega final, que é o dinheiro indo para alguma política pública efetiva. Se eu deixo isso solto, isso pode se perder, né? Porque muita coisa acontece todos os dias na gestão pública. Essa é uma das mudanças, a gente tem outras, como por exemplo, o estado de calamidade de Goiânia. Desde a gestão ter iniciado em janeiro, né, Rogério, já tinha-se até então essa situação, foi prorrogada agora para o Mabel e ele está tentando continuar com esse estado de calamidade. Procede, não procede? Então, aí é mais um problema que a cabeça do prefeito deve estar fritando nessa hora. Por quê? Primeiro, ele tem que lidar na Câmara com a questão de menos prazo para poder executar as emendas. Em relação ao decreto de calamidade, para o prefeito é muito positivo, porque ele consegue uma liberdade, uma autonomia para fazer sua gestão que por vias normais não teria. Então ele tem menos regras a seguir para poder fazer aquilo que ele entende ser o melhor para a cidade. Só que isso já foi apresentado ao julgamento do TCM, que é o Tribunal de Contas do município, e também do Ministério Público, que já deram um parecer negando essa prorrogação do decreto de calamidade financeira. A grande questão agora é, o pessoal da base do prefeito, que apoia o prefeito Sandro Mabel, está tentando pressionar ou negociar com os deputados da Alego para prorrogar.
Só que há ali, obviamente, um embate, porque, como disse o próprio Clécio Alves, deputado, também o Antônio Gomide, deputado estadual também, como é que a casa vai contra um parecer do órgão responsável por essa definição, né? Então, assim, é um embate de forças que pode, ao fim e ao cabo, afetar diretamente o modelo de gestão do Sandro Mabel. Pois é, inclusive eu vi vídeos dele na rede social, né, falando assim, independente, até entrevista, ele já cedeu entrevista e falou sobre isso, né? Mesmo se o TCM, se a Câmara, se os deputados não aprovarem, eu vou continuar trabalhando no modelo de gestão, né, de calamidade. Pode ou não pode? Aí nós temos um problema, porque diferente da gestão privada, né, de quando você é dono da sua empresa, você faz o que você quer, na gestão pública há regras. E as regras, se não cumpridas, elas vão incorrer, obviamente, em sanções ao executivo. Então, a partir do momento que são descumpridas, uma série de normativas que já estão em lei, você vai sofrer sanções com certeza. E essa dinâmica, eu sou executivo, eu sou prefeito, eu sou governador, eu sou presidente, eu não dependo do legislativo, isso é uma falácia, isso é uma mentira. Os poderes, eles são independentes, mas eles atuam em conjunto, em parceria principalmente. Então, o prefeito não pode falar, estou nem aí porque vai ser resolvido pelos deputados. Não é assim que funciona. Então, e infelizmente, isso é uma característica que o Sandro Mabel tem apresentado, né? Ele tem pouca paciência e pouca vontade de lidar, de negociar, de trabalhar junto com o Legislativo, tanto a Câmara, que vive as turras com ele, quanto agora a Assembleia Legislativa. Isso é um problema grave, porque ao fim das contas ali, você vai ter uma série de elementos que fazem parte do seu processo governativo com pouca disposição de te auxiliar. E órgãos de fiscalização vão poder te sancionar de maneira muito mais veemente. Então, assim, não dá para simplesmente ignorar o que for decidido nessa queda de braço. Já falando, né, corroborando um pouquinho mais para o nosso diálogo aqui, o Ministério Público se manifestou, falou alguma coisa nesse sentido também, ou a ausência dessa manifestação até então pode influenciar na decisão dos parlamentares? Então, já teve uma fala, né, a respeito disso do MP, o Ministério Público já suspendeu a tramitação, que já deu uma demonstração clara da sua indisposição de manter isso, e remeteu a análise ao parecer do TCM, que é quem tem essa responsabilidade. Então, meio que assim, o Ministério Público fez o seu papel, pediu para parar a tramitação e falou, vai lá e olha o que o Tribunal de Contas apresentou, qual é a perspectiva deles, eles concordam, não concordam, e o TCM foi peremptório, não é para continuar. Ou seja, essa prorrogação agora que está na Alego por parte do presidente Bruno Peixoto, do Tales, que é o líder e próximo ali do prefeito, é mais para você protelar uma situação para tentar angariar apoio dos outros deputados, porque o que vai bater o martelo é a votação dos parlamentares dentro da Assembleia Legislativa. Agora, insisto, você vai mobilizar um grupo de deputados para ir contra um parecer do TCM? Acho complicado, acho bem complicado que isso seja aprovado desse jeito. Pois é, até ia perguntar a opinião do senhor, né? Se a tendência é dos parlamentares eles seguirem a orientação do TCM, também o embasamento de muitas pessoas, muitos vereadores lá na Câmara, ou se realmente ele tende a seguir em sentido contrário. Então, eu acho complicado prosseguir, por quê? Porque você abre um precedente perigoso. Se faz para Goiânia, outros municípios podem começar a demandar também esse mesmo relaxamento do processo. O que, para o ano pré-eleitoral, é complicado, né? Vamos lembrar que tem eleição ano que vem e tudo que se decidir agora vai ter desdobramentos daqui para o ano que vem. Então, será que os deputados vão mesmo entrar nessa seara de arrumar encrenca com outros municípios? Porque depois que você aprovar para Goiânia, barrar qualquer outro município é mais complicado. Então, eu entendo que, pela política do bom relacionamento, e até mesmo para você não se colocar a posteriori em situação de mais crises ainda, o ideal é, se o TCM resolveu, o nosso papel é acatar e vida que segue, Sandro Mabel, força e faz a sua gestão da maneira que tem que ser feita. Ponto. E quem quiser entender um pouquinho mais de política, acompanhar o seu programa. Exatamente, todas as terças-feiras, 22h30, aqui na PUC TV, tem o Política e Cotidiano,
com reprise no sábado, 12h30. Então, toda semana a gente está batendo um papo com alguém que está inserido no meio político, que nos ajuda a entender o que está acontecendo. E sempre falando, gente, essa é a política que mexe com a sua vida. E no mais, as redes sociais, a gente está aí todos os dias para debater, trocar ideia e continuar falando sobre aquilo que mexe de fato com o nosso bolso. Marcos, obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço, uma excelente tarde a todos, boa semana.